Olá, seja muito bem-vindo. Começando o Aparecida Interessa ao Brasil com as principais notícias da Igreja nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Agora eu quero convidar você para acompanhar imagens do Santuário Nacional de Aparecida nessa tarde, aliás, nessa manhã, quase tarde, ensolarada de sexta-feira. O Santuário Nacional já trazendo aí muitos romeiros, muitos devotos de Nossa Senhora Aparecida aqui para acompanhar o final de semana nas celebrações aqui no Santuário Nacional. Olha só, o Papa Leão XIV iniciou ontem viagem apostólica à Turquia e ao Líbano e manifesta desde então expectativa por mais unidade. 0300 210 1210 é o número que você pode ligar para fazer parte da família dos devotos que ajuda a manter o Santuário Nacional de Aparecida e suas obras sociais e ainda a Rede Aparecida de Comunicação. Vem você também fazer parte da nossa família? Na reflexão de hoje do Observatório da Comunicação Religiosa, o tema é misericórdia. Vamos ver. Quando você comemora a morte de alguém, o primeiro que morreu foi você mesmo. Ao comentar a comemoração da morte de centenas de pessoas em uma operação policial no Rio de Janeiro, o arcebispo de Cachoeiro do Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa, retoma a postura fundamental de Jesus diante do inimigo, do pecador e do excluído, a misericórdia. Para o cristão, celebrar a morte, ainda que de alguém considerado criminoso, significa abandonar o núcleo central do Evangelho, que é a defesa incondicional da vida e da dignidade humana. Toda comunicação carrega uma responsabilidade moral e ética. Não se trata apenas de expressar opiniões, mas de comunicar valores que podem alimentar a cultura da vida ou a cultura da morte. Quando palavras incentivam a violência, a vingança ou naturalizam a desumanização ou a eliminação do outro, elas não expressam os valores cristãos, ainda que proferidas por pessoas em espaços religiosos. A comunicação religiosa necessita, sim, de 3 pilares éticos fundamentais: a verdade, a compaixão e o compromisso com a vida e a justiça. A verdade impede que a palavra seja instrumentalizada para defender ideologias ou interesses particulares. A compaixão garante que o cristão fale a partir da lógica do amor, da misericórdia e não do medo, da vingança nem do ódio. E o compromisso com a vida e a justiça faz da comunicação um meio de denunciar estruturas que produzem morte sem jamais legitimar a violência como resposta. Lembrando uma frase do Papa Francisco que dizia que quando você comemora a morte de alguém, o primeiro que morreu foi você mesmo, Dom Luiz Fernando Lisboa nos convida a uma profunda reflexão sobre o papel da ética no testemunho dos discípulos de Cristo. Celebrar a morte é negar Cristo. Comunicar a partir da misericórdia é tornar-se seu verdadeiro discípulo. A comunicação cristã é instrumento de paz, de discernimento e de defesa incondicional da dignidade humana. Você que faz parte da Pastoral da Comunicação aí em sua paróquia ou comunidade, em qualquer lugar do Brasil, envie fotos e vídeos e informações e seja notícia por aqui. O nosso e-mail é aparecidainteressa@tvaparecida.com.br. Chegou a hora do nosso quadro Eventos Paroquiais. Em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, comunidade celebra Festa da Imaculada Conceição. Por lá, a Imaculada é copadroeira da cidade. Vamos ver. A partir do tema Com Maria viver a expectativa do nascimento do Senhor, Vem Senhor Jesus, a comunidade católica de Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, prepara a tradicional festa, em honra à sua copadroeira, Imaculada Conceição. Na programação, missas, novenário, recitação do terço, ofícios, shows musicais e procissões. De 28 de novembro a 8 de dezembro, a Paróquia da Imaculada Conceição, em Currais Novos, celebrará a festa de sua padroeira,
a Imaculada Conceição, copadroeira do município. Convidamos a todos para virem até o Rio Grande do Norte, até o interior e celebrarmos juntos estes dias de fé, de devoção à Virgem Maria, Mãe de Deus, a Imaculada Conceição. Lagoinha, no interior de São Paulo, também celebra a Imaculada Conceição, com o tema Maria Bem-aventurada, aquela que criou toda a Maria Bem-aventurada, aquela que me criou. Toda a região celebra a novena e a festa a partir de hoje. Todos os dias a programação acontece entre 3 da tarde e 10 da noite. O evento Profetas da Esperança, Vozes que Anunciam e Denunciam, acontece hoje no Recife, no auditório Dom Helder, na Universidade Católica de Recife. As atividades contarão com apresentações sobre Dom Francisco, Dom Helder Câmara e Irmã Dora Stang, e tem início às 2 horas da tarde de hoje. A Missão Escalabriniana Pare celebra hoje os 10 anos de presença e serviço junto aos migrantes e refugiados, com missa celebrada pelo cardeal Odilo Pedruchere, arcebispo de São Paulo, e contará com a participação de colaboradores, voluntários, migrantes e amigos da missão. A missa acontece às 5 da tarde na Capela da Missão, localizada na rua Tereza Francisca Martim, 201. A Missão Escalabriniana Pare é mantida pela Província Maria, Mãe dos Migrantes das Irmãs Escalabrinianas. Amanhã o Santuário Nacional inaugura o presépio, que já está virando tradição todos os anos aqui em Aparecida. Quem traz mais informações para a gente é a Letícia Ramacher, que está agora ao vivo. Letícia, muito bom dia para você. Quais são as informações aí sobre essa inauguração que todos estão esperando, né? Está virando tradição aqui em Aparecida. Com certeza, Eduardo. Bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a Aparecida Interessa ao Brasil. Estou aqui na fachada norte, onde aqui embaixo está, então, o presépio, ele ainda está tampado, né? Porque está nos últimos ajustes, e para a grande inauguração que vai acontecer amanhã, logo após a missa das 6 horas da tarde. Depois vêm todos para cá e que vai ter, então, um bonito momento de inauguração desse presépio. Quem vai dar mais detalhes para a gente, falar no que foi inspirado na construção desse presépio desse ano, é o prefeito de igreja, Padre Ferdinando Mancilli. Ele está aqui ao meu lado. Bom dia, padre, seja bem-vindo. Bom dia, Letícia, bom dia aos nossos telespectadores, né? Queria que o senhor falasse, então, no que foi inspirado o presépio desse ano. Parece que foi aos 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco, é isso? Exatamente. A Laudato Si tem uma motivação muito clara no presépio, por isso o presépio vai estar muito carregado, digamos, né, impregnado de coisas da vida, da natureza, as flores, plantas, porque a Laudato Si completa 10 anos, né? E queremos então que o presépio reflita isto. E por quê? Porque o tema da novena e do Natal deste ano aqui no santuário é acolher o Deus da vida, acolher Jesus, o Deus da vida, né? E a natureza está imensamente relacionada com a vida como dom de Deus, a vida do ser humano, mas destruindo a natureza, destruímos a vida do ser humano. E a presença no presépio é exatamente esse o grande sentido. Ele é o Deus da vida. E esse ano é o ano que a gente teve aqui no Brasil, né, a COP30, a gente está falando tanto desse cuidado com a casa comum, com o planeta, nada mais justo, né, do que a gente relembrar isso também no presépio. Mesmo apesar da contradição do que foi aprovado ontem, naqueles que, entre aspas, nos governam porque não nos escutam, né? Que eles peçam perdão para o povo também, viu? Desculpa dizer, mas o tema vem mexer com isto, exatamente este cuidado que temos de ter com o que é de Deus. Isso mesmo. E queria então que o senhor falasse um pouquinho também como que vai ser essa inauguração amanhã, logo após a missa das 6 da tarde. Amanhã às 18 horas são 2 momentos. A missa das 18 horas vai ser celebrada pelo provincial da província Nossa Senhora Aparecida, porque temos o encontro de familiares redentoristas ou familiares dos redentoristas. Então, às 18 horas será esta missa, e após a missa das 18 horas, então o povo será convidado e
a celebração da bênção, inauguração, bênção do presépio e abertura para o povo contemplar o presépio do santuário. E essa inauguração é justamente, né, no início do advento, então a partir do domingo a gente já vai vivenciar esse período, né, de preparação dos nossos corações para a chegada do Salvador. Queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre o sentido do advento e como que a gente vive esse momento, que é um momento também de conversão. O advento é o tempo da presença do Senhor. Costumeiramente dizemos, é um tempo da esperança, e é de fato. Mas acrescenta-se a isso exatamente a presença do Senhor entre nós. Então, Advento e Natal estão muito juntos, né? Conectados, digamos, porque o Advento é o Cristo, né? E o Cristo é o Advento. Por isso, no tempo litúrgico, a gente vai lembrar as duas vindas de Jesus. Aquela que ainda não se realizou, quando consumar toda a história do mundo, conforme o prenúncio de Jesus mesmo, mas também esta vinda dele em cada Natal, que relembramos a sua encarnação em Nossa Senhora, o seu nascimento em Belém, né? E queria que o senhor falasse aí do Advento, são 4 domingos, né? Para o Natal, o que representam esses domingos, né? Até na liturgia da igreja. Sim, é exatamente mais ou menos o que a gente já lembrou, né? A liturgia vai nos lembrando, através da própria palavra de Deus, sobre a segunda vinda de Jesus, mas é interessante que a liturgia vai conduzindo para culminar com a primeira vinda, né? Digamos, fazemos um papel inverso na liturgia para lembrar que Ele é a plenitude da vida, Ele é a realização de toda a vida. Então, aquilo que ainda não se realizou, nele já está realizado. Em poucas palavras, seria isso. E também é um tempo de conversão, de bastante reflexão. A gente está chegando também, combina com o fim do ano, né, da gente fazer uma avaliação também da nossa vida. O processo de conversão no cristão é um processo contínuo, né? Digamos, é uma espiral. Quando eu dou um passo, tomo consciência do sentido da vida, do sentido de estar em Deus, de estar em quem é Deus de verdade, eu percebo que eu tenho que dar um passo a mais, né? Então, o Advento, o Natal, vem antes de tudo me chamar, olha, pense um pouco mais, mude um pouco mais. É possível mudar? Sim. Então, esta palavra sempre foi assim, não pode ser a palavra do cristão, né? Pode dizer assim, este ano fui assim, mas o ano que vem não vou ser assim, eu vou ser melhor do que fui este ano, né? Tem sempre uma oportunidade de fazer diferente, de mudar. Deixa uma mensagem então para quem quiser nos acompanhar então amanhã a missa das 6 horas da tarde e logo depois aqui a bênção do presépio. Então, primeiro que o coração do cristão, do telespectador esteja aberto para celebrar a presença do Senhor na sua vida e a presença do Senhor no Natal. Seja na comunidade, seja no santuário, celebre a presença amorosa de Cristo. Amém. Muito obrigada, Padre Ferdinando Mancilio. Lembrando então que a TV Aparecida vai transmitir a missa das 6 horas da tarde e logo mais a bênção do presépio aqui direto da Fachada Norte. Voltamos com você, Du. Obrigado, Letícia, pelas informações. Um grande abraço aí para o Padre Ferdinando. Nosso programa de hoje vai encerrando por aqui, mas antes de encerrar, daqui a pouquinho tem mensagem de fé com Dom Orlando Brandes e logo após a Santa Missa, ao meio-dia, você acompanha com o seu livrinho Deus Conosco e aproveite também e adquira a novena de Natal. Segunda-feira tem mais. Tchau, tchau.